Quando estamos prestes a desencarnar, o nosso espírito, de alguma forma, pode sentir antes mesmo do fato ocorrer realmente? Kardec vai tratar essa questão na pergunta 411 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Resposta: frequentemente ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência. E é isso que no estado de vigília lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem algumas vezes sua morte com grande exatidão. Então Kardec está nos esclarecendo que essa previsão da época do desencarne, ou esse pressentimento de que o desencarne se aproxima, é uma realidade. Aqui ele vai tratar em relação aos momentos em que o espírito se desliga parcialmente e temporariamente do corpo físico. Quando que se dá isso? Principalmente durante o período do sono. Esse desdobramento pode se dar de outras formas também, mas ele se dá comumente, de uma forma mais generalizada, durante o período do sono. Então é comum, Kardec, a gente vai entender que através da resposta dos espíritos a Kardec, que frequentemente isso ocorre sim. E na nossa vida comum a gente percebe, tem muitas histórias em torno desse assunto, de pessoas que pressentiram que iam desencarnar. Às vezes tem conversa com a família que tendem para aquele entendimento assim, de que a pessoa vai desencarnar, e às vezes não é uma pessoa de idade avançada, por exemplo. Uma pessoa jovem que conversa, em torno de certos assuntos que depois, prestando atenção, refletindo a respeito daquilo, a gente percebe que existia ali uma intuição de que estava chegando o momento de desencarnar. Então acontece sim. Acontece sim, em alguns casos, como os espíritos explicam, alguns têm previsão com grande exatidão da época de seu desencarne, da sua morte. Mas de alguma forma intuitiva, é possível sim que a gente sinta, que a gente pressinta que aquele momento está chegando. Porque quando desprendidos do corpo físico, pode ser que a gente saiba realmente, seja informado por um amigo espiritual, ou por conta das próprias atividades que a gente vem realizando quando, nesse momento de desprendimento do corpo físico, a gente já esteja sendo informado, já esteja ciente disso, talvez há bastante tempo. E quando vai chegando a época do desencarne, isso se torna uma informação mais viva na mente, e aí o espírito consegue trazer aquilo à consciência de uma forma intuitiva. Podemos, talvez, compreender dessa forma. Porque a gente, o espírito, quando desprendido do corpo, parcialmente, ele vive muitas experiências no plano espiritual. Mas ele não se recorda, normalmente, de todas essas experiências no estado de vigília, porque temos o bloqueio, a limitação que o corpo físico exerce sobre o espírito. Mas todo esse conhecimento, toda essa vivência que ocorre no plano espiritual, ela vem, muitas vezes, na forma de intuição no estado de vigília.